Sabendo que C é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² igual a 2cx. Se o centro dessa circunferência pertence à reta de equação x mais 2y igual a 3, então seu raio é igual a... E aqui as alternativas. Então, gente, de novo, aproveita esses 10 segundinhos da vinheta, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no canal e avisa pra todo mundo pra acompanhar essas resoluções do Aulas a Mais, beleza? Então, depois da vinheta, resolução. Bom, então para fazer essa questão aqui, o que a gente precisa entender da geometria analítica? Primeiro, a gente precisa saber reconhecer a equação de uma circunferência. Ele nos deu uma equação desse tipo aqui. Então a gente vai precisar trabalhar com essa equação da circunferência para saber o que a gente consegue obter de informação interessante. Além disso, ele nos deu uma outra equação que é x mais 2y igual a 3. Essa equação é a equação de uma reta e a gente precisa trabalhar com ela também para entender como obter informações importantes a partir dessa reta. Coisas que o enunciado falou nessa questão. A questão está falando que essa circunferência tem um centro que pertence a essa reta daqui também. Então, se ele pertence a essa reta, eu posso substituir as coordenadas do centro dessa circunferência aqui nessa reta. Só que para descobrir qual é a coordenada ou quais são as coordenadas do centro dessa circunferência, dessa maneira a gente sabe que não é a melhor maneira de enxergar a equação de uma circunferência. Então, como o Mac sempre explica nos vídeos dele aqui do canal, o que a gente vai fazer é encontrar a equação reduzida dessa circunferência. Para isso, eu vou passar tudo para o mesmo lado da equação aqui. Então esse 2cx eu vou jogar para o outro lado da equação. Então a gente vai ter x² menos 2cx mais y² igual a 0. E como em toda boa questão aqui de equação geral de circunferência, o que a gente precisava enxergar é que para essa equação se transformar na equação reduzida da circunferência, na verdade, não a geral, a reduzida, para ela se transformar na equação reduzida, falta a gente acrescentar um termo de cada lado da equação para a gente conseguir encontrar aqui então um quadrado perfeito em relação ao x, porque tá faltando um terminho. Se a gente tivesse mais um termo aqui, a gente consegue encontrar um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito para o x, e a gente consegue fatorar esse trinômio e encontrar o que a gente precisa. É exatamente isso que essa questão da Unicamp queria. Queria que a gente percebesse que esse termo aqui é o que define o que a gente vai colocar nesse último lugar aqui. E o que a gente percebe? Que esse termo é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro mais o segundo ao quadrado. Então o primeiro ao quadrado tá aqui, portanto o x ao quadrado tá aqui, sobrando pra gente um c que tem que ficar ao quadrado para formar o terceiro termo do meu trinômio quadrado perfeito. Então esse c é o c², só que ele não existia nessa equação. Eu tô propositalmente colocando um c² numa equação onde ele não existia. Para manter a igualdade da mesma maneira que ela era antes, se eu adicionei um c² de um lado da equação, preciso adicionar c² do outro lado da equação também. De modo que eu consigo transformar isso daqui num trinômio quadrado perfeito, x menos c, tudo ao quadrado. Então perceba que x menos c ao quadrado é exatamente o que está escrito aqui em cima. E é isso que a Unicamp queria que você fizesse. Continuando aqui, a gente vai ter do outro lado c² também. O que isso mostra pra gente? Isso mostra que c² é o raio ao quadrado, porque a equação reduzida da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado. Então aqui a gente já percebe que o y do centro é 0, igual a raio ao quadrado. Então informações importantes aqui. X do centro vale c, y do centro vale 0. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho um centro C da circunferência cujas coordenadas são C, 0. Gente, e esse resultado, esse centro, por mais que eu não saiba exatamente qual é o valor do centro, eu sei que é em função de C, e isso é muito importante para a questão, porque com esse resultado de centro, eu sei que o centro da circunferência passa por essa reta. Se o centro da circunferência também pertence a essa reta, significa que eu posso substituir esses valores aqui nas coordenadas da minha reta. O x é esse cara aqui, eu vou substituir aqui. O y é esse cara aqui, vou substituir aqui. Fazendo isso, a gente tem que c mais 2 vezes 0 é igual a 3. Opa, olha que informação importante. C igual a 3. E olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha o que a gente tem aqui. A gente precisava exatamente descobrir quem é o centro C da circunferência, porque a pergunta da questão é exatamente qual é o raio. E eu sei que c² é igual a r², né? Como o raio tem que ser um valor positivo e o
C a gente já descobriu que é um valor positivo aqui, eu posso dizer, portanto, eu posso simplesmente cortar esses quadrados e dizer então que o C é igual a R, que é igual a 3. Portanto, o raio vale 3, que é exatamente o que está aqui na nossa alternativa D da questão da Unicamp. Uma questão muito boa, uma questão que você precisava perceber que esse centro C é um centro que está posicionado aqui na posição C0, na abscissa, e que isso passa por essa reta. Se você traçasse essa reta, você ia perceber que é uma reta que é decrescente e que corta aqui no 3 meios, e com esse resultado, ou sabendo dessa intersecção, a gente só precisava substituir aqui nessa outra equação e encontrar então o resultado final dessa questão. É uma questão que, se você perceber, talvez nem precisasse muito do desenho. Se você sabe bem o conceito da equação reduzida da circunferência e da equação da reta aqui, você consegue substituir um no outro e chegar rapidamente no resultado da sua questão. Uma questão boa da Unicamp, de geometria analítica, não envolvia tantos conceitos, mas são dois conceitos clássicos que, para quem está acostumado a trabalhar com geometria analítica, está acostumado a fazer esse tipo de transformação e esse tipo de questão. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal e de avisar para todos os seus amigos. Valeu, falou, tchau!